Harmonizar é diferente de volumizar? Ô, dúvida cruel! Bem, em se tratando de região dos glúteos, harmonizar tende a estar relacionado a criar harmonia, concordância, a criar um acordo estético, ou seja, combinar as partes, harmonizar distintas situações ou mesmo desafios. Já quando a questão é volumizar, aí esse conceito tende a estar mais relacionado a avolumar, tornar mais volumoso. E isso em termos de volume, tamanho, quantidade e intensidade. Diz respeito a aumentar. E o que tem a ver harmonizar e volumizar com a estética? Tudo, porque atualmente a intradermoterapia com o objetivo de harmonizar e ou volumizar a região dos glúteos é um dos tratamentos mais procurados nos ambientes de estética, principalmente nesse período agora de preparação para as temperaturas mais quentes e exposição do corpo. Porém, há sempre essa dúvida, principalmente entre as pacientes. Volumizar, harmonizar? Então vamos esclarecer. Harmonizar, como a gente já viu inicialmente, está relacionado a criar uma harmonia na região de glúteo. E isso implica em realizar uma boa avaliação da região glútea e a partir do levantamento das especificidades de cada paciente e, é claro, também das suas queixas, promover não apenas tratamentos que vão dar volume à região do glúteo, mas, antes disso, realizar procedimentos que vão atuar diretamente no tratamento com foco em gerar uma concordância entre as diferentes áreas do glúteo. Como no caso, dessa imagem aqui, por exemplo, né? Em que a projeção está em acordo, a projeção está em acordo com o sulco infraglúteo, com as fossetas supraglúteas e demais pontos do tratamento dessa região. Do contrário, pode ser necessário, antes de volumizar, tratar celulite, estrias, flacidez e até promover redução de gordura localizada, seja na região de glúteo, seja na região de flancos, dependendo do que foi apurado na avaliação. Daí o conceito de harmonização, de criar essa concordância entre as partes. Ao preparar a região do glúteo, eu, inclusive, estou prevenindo futuras intercorrências ou mesmo resultados indesejados. Já pensou você volumizar uma área glútea com celulite de graus mais avançados e após o procedimento se deparar com uma celulite ainda mais visível? Afinal, com um volume maior, a inflamação da célula também fica muito mais nítida, muito mais visível, muito mais evidente. E no caso de uma flacidez tissular significativa somada a uma celulite flácida, como esta dessa imagem. Vamos pensar juntas? Se a paciente possui uma flacidez neste nível na região de glútea e que não é tratada, porém o profissional, ainda diante desse quadro, realiza somente a volumização, ou seja, dá volume numa realidade dessa, há uma grande possibilidade de o resultado ele ser muito insatisfatório. Isso porque ao volumizar, ao dar o volume, o profissional normalmente vai fazer uso de dermocosméticos com ativos que vão aumentar as células adipócitas. Um desses ativos, só para vocês terem uma ideia, é o chamado Volufiline. Ele gradualmente estimula a instalação e o desenvolvimento de uma camada de gordura subcutânea, que localmente auxilia na sustentação da pele. Esse efeito resulta numa espécie de um lipolifting, com um preenchimento cutâneo ideal para resgatar a volumetria da pele que foi perdida, seja com o envelhecimento ou mesmo com a perda de tecido adiposo. Porém, esse ativo ele estimula a diferenciação e a divisão dos adipócitos, promovendo o armazenamento de lipídios
e o aumento do volume de adipócitos nos tecidos gordurosos. Segundo estudos que foram realizados com o Volufiline, ele seria inclusive o único ativo capaz de reparar o aspecto leque de rugas plissé características em pessoas muito magras, em fumantes, em portadoras de lipodistrofias. Algumas das suas propriedades, inclusive, são o estímulo da diferenciação e da proliferação dos adipócitos, o aumento do armazenamento de lipídios e do volume dos adipócitos nos tecidos gordurosos. Por isso, inclusive, o Volufiline ele é aplicado no lipolift, no preenchimento, no tratamento de rugas plissé, na face, nos lábios, no colo, no dorso das mãos e inclusive na região de glúteo. Mas percebe que há uma divisão dos adipócitos, um armazenamento de lipídios e um aumento do volume dos adipócitos? Logo, se a sustentação da região não for tratada antes de realizar a volumização, ou até mesmo em conjunto com a volumização, é bem provável um comprometimento estético se for realizada somente a volumização, somente a ação de dar volume na região de glútea, porque ela não vai estar preparada para sustentar essa nova realidade adipocitária, correndo o risco de ceder. Por isso que sempre que me perguntam, você faz volumização de glúteo? A minha resposta é sempre a mesma, depende. Se o glúteo estiver em condições de receber os ativos volumizadores que vão aumentar, as medidas desse glúteo, claro, sim, com toda certeza. Do contrário, não, porque aí é pedir para ter um resultado aquém das expectativas. Agora, quando a região glútea, ela não apresenta, digamos, essas outras demandas, aí sim, é super possível promover a volumização, aumentar as medidas, proporcionar, aquele glúteo em formato de coração ou glúteo mais arredondado, dependendo da vontade da paciente. Quantas sessões para isso? Bom, aí vai depender também de como o organismo da nossa paciente ele vai reagir ao processo inflamatório que foi criado e, é claro, aos ativos que foram depositados ali. Pode ser que sejam 2, 3, 4, 5, a gente precisa acompanhar a evolução do tratamento, acompanhar como esse organismo vai reagir a cada nova agenda com o nosso paciente no espaço de estética. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais? Manda sua pergunta, manda sua dúvida ou vem participar de um dos nossos cursos presenciais, inclusive sobre harmonização de glúteos. E até o próximo vídeo.